Olá, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre um assunto muito delicado, que é depressão. O famoso ninguém me entende, né? O que ocorre, o que acontece. Então fica até o final do vídeo, que creio que vai ajudar muito você esse vídeo. Bom, pessoal, eu sofro com depressão e síndrome do pânico. Primeiramente, eu quero falar sobre a depressão. A depressão nada mais é do que uma doença, né? A depressão não é só uma tristeza, na verdade não é nada mais é que as pessoas falam, depressão é uma tristeza. Não, depressão é muito além do que uma tristeza, muito além do que uma tristeza. A pessoa perde o cachorro, o namorado, fica triste, fala, tô depressivo. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim que as coisas são na área da depressão. Para ser considerado uma depressão, você tem que ter pelo menos alguns sintomas que eu irei falar para você agora. O primeiro sintoma, verdade, é a tristeza. Só que essa tristeza, ela permanece por uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, um ano e assim vai. É diferente de uma tristeza normal. Ah, meu time perdeu, eu fiquei triste. Passam 2 dias, passa. Meu cachorro morreu, fiquei triste. Perdi meu namorado, fiquei 15 dias, um mês triste e volto ao meu estado normal. A depressão é diferente. Esses sintomas, esse sentimento de tristeza se perpetua. Vai ficando cada dia mais triste, triste, triste. É alguns dos sintomas da depressão. Quero que você entenda isso, que fique bem claro isso. Um dos sintomas, né, porque são sintomas clássicos, porque tem depressão que os sintomas são variados. Pode acontecer comigo ou pode acontecer com outra pessoa, outro tipo de sintoma. Mas o clássico dos sintomas da depressão no início é aquela falta de energia. Exatamente isso. Você se sente cansado, fadigado, você pode dormir bem à noite, mas você acorda cansado, você fica indisposto para fazer as coisas. Parece que você está com anemia, um peso no seu corpo. Você sente aquele peso, aquele desânimo, que você não sabe o que está acontecendo. Faz exame de sangue, faz todo esse tipo de exames, não dá nada nos exames físicos. Mas você sente aquele cansaço. E é onde eu quero chegar. E muitas vezes você é chamado de vagabundo, de preguiçoso. É verdade isso. Porque você sente essas coisas. Você sente fraqueza, vontade de ficar deitado o dia todo, vontade de ficar no quarto deitado o dia todo. Às vezes, quando é muito grave, você não tem vontade nem de tomar banho, escovar os dentes, se arrumar, pentear o cabelo e fazer a barba. É uma coisa séria. Esse é um dos sintomas clássicos, né, da depressão. E o terceiro, classifico como um clássico, né, do sintoma da depressão, é tudo aquilo que você mais gostava de fazer antes, você perde a vontade. Você tinha vontade de ir ao cinema, você tinha vontade de sair passear com os amigos, você tinha vontade de fazer qualquer coisa e você perde, você não vê mais interesse, né? Você não tem mais vontade de fazer aquilo que você mais gostava. Aí entra os julgamentos, né? Aí começa os julgamentos que eu vou falar mais pra frente desse vídeo, né? Esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque eu quero detalhar bem o que acontece, o que ocorre com uma pessoa que passa por isso. Então você perde a vontade. Tudo aquilo que você mais gosta de fazer, você perde a vontade. É culpa sua? Não. E também falando de culpa, um dos sintomas também, são vários aqui, eu poderia descrever o dia todo. Sentimento de culpa. Você se sente culpado.
putz, eu sou culpado por isso, eu não valo nada, tudo é sua culpa, eu sou inútil. Aí vem os pensamentos negativos, né? Eu já tive, às vezes eu tenho esses pensamentos, né? Pensamentos negativos. Só que não é de você. Não é de você. Depressão não é frescura. Depressão é uma doença. Assim como diabetes, assim como pressão alta, depressão é uma doença. Mas o que difere a doença, o diabetes, a pressão alta e a depressão? O diabetes, você faz o exame de glicose, dá alta, tem diabetes. Na pressão alta, você afere a pressão, está alta, você é considerado diabético. A depressão não, é uma doença psíquica, uma doença na alma. Ela transborda na alma. É uma doença cerebral, é uma falta de um neurotransmissor, que não tem exame, né, para dizer se você está com serotonina ou não no cérebro. Então, tem muito preconceito, acredite, ainda tem muito preconceito sobre a depressão. Muitas pessoas falam que é frescura, que é falta de Deus. Não é falta de Deus. Ah, vai procurar alguma coisa para fazer, enche sua cabeça, que isso passa. Ah, essa depressãozinha vai te derrubar? Mas não é bem assim. É só quem passa, quem sente aquela angústia, né? Um dos sintomas é aquela angústia tremenda, aquele bolo na garganta, aquela angústia, aquela tristeza, aquele vazio que nem você consegue explicar até para o próprio médico. Quando você passa no médico, ele diz para você que você sente e você não sabe explicar. E na minha opinião, o médico, o psiquiatra são poucos, são muito poucos que te ajuda, porque o resto dos médicos, você vai lá, te dá uma receita, não funciona, ou o remédio ele te dá outra. Volta daqui 6 meses, 3 meses, dá, não funciona, ele te dá outra. Assim vai, você vai te entupindo de remédio, e nada funciona. E o que também que te deixa para baixo na depressão, que dificulta a sua cura, a sua melhora, é o seu ambiente onde você vive. Eu peço perdão pelo passarinho que está piando, que eu tenho um passarinho aqui. O bicho fica cantando direto. Mas voltamos. Então, a depressão, você passa por médicos, e você toma remédio, né? Então, você tem aqui alguns dos sintomas, né? Qualquer coisa, deixa no comentário que eu faço um vídeo específico. São vários sintomas, vários sintomas ao mesmo tempo. Então, você se sente inútil. O pior de todos é quando você é julgado, né? Você que está assistindo aí, se você tem algum parente, seu esposo, sua esposa, seu irmão, sua irmã, está passando pelo processo de depressão, não a julgue. Se você não puder ajudar, não fala nada. Mas nunca julgue, nunca diga para essa pessoa: ah, vai para a igreja, isso é falta de Deus. Ah, trabalha que passa, ai que frescura. Ou às vezes você tem tudo financeiramente. Independentemente da classe social, a depressão, ela pode ser instalada, é uma doença. Então o indivíduo pode ter tudo, pode ter nada, que a depressão vem. Não há uma explicação. Muitas vezes a pessoa fala: você tem tudo, pô. Carro, casa, isso, aquilo, e tá depressivo por quê? Muitas vezes tem esse tipo de julgamento. E você chega a uma conclusão que eu cheguei, que é: o ninguém me entende. Inclusive eu estou escrevendo um livro, um e-book, vai ficar pronto no ano que vem, se chama Ninguém Me Entende, porque literalmente ninguém te entende, ninguém te entende. Não adianta você falar para o vizinho, não adianta você falar para o seu amigo, para sua esposa, ninguém vai te entender. Mas eu aqui entendo o que você está passando, eu entendo tudo. Eu entendo tudo. Se você quiser me acompanhar lá no Instagram, é @EltonSPOficial.
Me procura lá que eu também faço vídeos dessa área aqui, falando sobre a depressão. E esse assunto que ninguém me entende, eu cheguei à conclusão que ninguém entende. Eu falo para uma pessoa, ela fala, mas por que você tem depressão? Eu falo dos traumas, porque na verdade a depressão pode ser desencadeada por traumas do passado, né? Pode ser desencadeada por traumas, consequências do passado, genética, né? Se você tem uma mãe ou um pai com depressão, dobra. Se você tem avós, isso aí triplica ainda mais. E a pessoa fala, mas eu passei por esse trauma e minha vida está normal. Eu passei até pior. Às vezes a pessoa passa até pior trauma. Mas o que acontece é que as pessoas não entendem que todos nós somos diferentes um do outro. Isso que as pessoas não entendem. Meu passarinho pode morrer aqui e eu entrar em depressão. Um exemplo, né? Estou dando um exemplo. Outra pessoa pode morrer um ente querido que para ele não está tranquilo. Então é de pessoas para pessoas. O trauma que eu tive, muitas vezes para mim foi um fardo pesado que me levou à depressão. Para outra pessoa ela leva de boa. Então todos nós somos diferentes. Isso que devemos entender. Eu tenho um pensamento, você tem outro. Eu tenho uma resposta de sentimento, você tem outra. Não somos todos iguais. Isso a pessoa não entende. Agora eu quero falar do julgamento. Voltando ao julgamento. Muitas vezes, quando você é julgado, você sente mais para baixo ainda. Quando a pessoa te aponta, te cobra. Você é um vagabundo, você é um preguiçoso. Uma depressãozinha vai te derrubar. Mal ela sabe o que a pessoa está sentindo. Mostra esse vídeo para alguém que você conhece, que critica você. Muitas vezes esse julgamento deixa você mais para baixo. Te deixa no chão mesmo. Isso é muito triste. E você chega à conclusão que ninguém te entende. Mas eu entendo. Eu cheguei à conclusão, você fala para uma pessoa, um próximo, vai para a igreja, procura Deus. Deus em primeiro lugar. Nunca tem uma ajuda, né, plausível. Você vai no médico psiquiatra, ele te dá um remédio, onde a pessoa comete aquilo, que acho que não pode falar aqui no YouTube. Então esse vídeo é para ajudar você e a seu ente querido. Depressão não é uma tristeza, depressão não é falta de Deus, depressão não é preguiça, depressão não é você ser um vagabundo. Tem outra questão também na depressão. Uns sintomas, ou você tem insônia, você não consegue dormir, você vira noites e noites e não consegue dormir, ou você tem muito sono. Então, varia muito. É igual comer, ou te dá muita fome, ou tira o apetite. Também são alguns dos sintomas. Então, quando você tem a depressão que você dorme demais, você é taxado como um vagabundo, ou quando a pessoa tem insônia, não consegue dormir à noite, né? Tem alguns traumas noturnos, né, que eu tive, que depois em outro vídeo eu posso comentar, e a pessoa não entende. Eu tinha trauma noturno, não conseguia dormir à noite, só de dia. E por dentro você quer fazer, mas a depressão te dificulta, a depressão te paralisa na vida, tanto profissionalmente, quanto sentimentalmente, todos os seus relacionamentos, a depressão para. Eu perdi empregos bons por depressão. Na verdade, mais a síndrome do pânico, que eu posso falar em outro vídeo, eu prometi que ia falar, na verdade mencionei que ia falar sobre a crise de ansiedade e pânico nesse vídeo, mas não vai ficar muito longo, então eu vou deixar o próximo vídeo. Então, mais pela síndrome do pânico também, associada à depressão, os dois juntos, e a ansiedade generalizada. Perdi muita coisa, emprego bom, e você acha que você não quer sair daquilo? Sai disso. Não é somente isso. Eu sei que a ajuda médica é boa, mas você tem que procurar um bom médico, uma boa ajuda, uma boa terapia para te ajudar.
Então eu quero que você pense nessas frases, nesse vídeo, repita, volta esse vídeo, assista novamente, mostre para alguém que está passando por isso, que depressão não é frescura. Depressão não é falta de Deus. Depressão é coisa da cabeça. A pessoa muitas vezes fala, é coisa da cabeça. É sim, mas é lá no cérebro. É lá no cérebro. E imagine aí você, um círculo, esse círculo cheio de pontinhas. Imaginou? Agora imagine outro círculo faltando pontinho, alguns pinguinhos. O que acontece? Esse círculo cheio de pontinhos é um indivíduo que não tem depressão, que está tudo normal na vida dele. E esse círculo faltando os pontinhos dentro é falta da serotonina. Esse pontinho significa serotonina. É um indivíduo com depressão. Então é a nível bioquímico. Né? Noradrenalina, serotonina que falta no indivíduo, falta de vitamina B12, D3, tem todos os aspectos de genética, como eu já falei, e traumas. Tem como se livrar do traumas? Tem, mas é um processo difícil, porque os julgamentos jogam você para baixo. Julgamentos jogam você para baixo. Então, me siga lá no Instagram, vou repetir, Elton SP Oficial, que eu falo sobre isso lá também. E no próximo vídeo eu quero falar sobre síndrome do pânico e ansiedade. Tudo bem? E os remédios que eu tomei paroxetina, sertralina, Deller, Rivotril. Eu posso fazer um vídeo de cada um deles, o que aconteceu comigo tomando esses remédios. Não vai ficar muito longo o vídeo, mas eu espero que você reflita nesse vídeo, porque tem muita coisa na internet aí, né, que você perde tempo, mas tem vídeo interessante e tem muitas pessoas que precisam ouvir isso, essa mensagem. Tá sofrendo sozinho lá no Instagram, eu recebo muitas mensagens de pessoa que é julgada. E por isso comete aquilo, né, que você está pensando, comete aquilo, não posso falar aqui no YouTube, vai contra as diretrizes. Comete por quê? Então a pessoa ser julgada, ninguém entende ela, chega, ninguém me entende. Fala para um, ela te julga. Fala para outro, por que você tem depressão? Mas por quê? Você fala do trauma, mas eu tive um trauma pior. Pessoas são diferentes das outras. Tudo bem? Então, espero ter ajudado nesse vídeo. Deixa aí no comentário que eu farei os vídeos, né, sobre os medicamentos que eu tomei vários. E sobre ansiedade generalizada e o síndrome do pânico. Tudo bem? Espero ter ajudado. Fiquem com Deus e melhoras. Tá bom? Obrigado.